Boa tarde para todas, todos e todes. A gente está aqui para a nossa roda de conversa de número 83 e a gente volta do recesso com o aumento dos casos de Covid pela variante Ômicron e a gente decidiu poder falar aqui hoje dos cuidados a tomar. Também na volta desse recesso, durante o nosso recesso, na verdade, a gente teve a notícia, né, do falecimento do nosso companheiro Alexandre Madureira, lá de Niterói, que era acompanhado pelo CAPS Casa do Largo. E a gente hoje conta aqui com o técnico de referência dele lá no CAPS, o Sérgio Nunes, que vai poder se apresentar, e também a Adriana Santos, que também foi referência do Alexandre durante muito tempo, durante o tempo que esteve no CAPS. E a gente, né, pretende, então, fazer agora, no início dessa roda de conversa, também uma homenagem ao nosso companheiro. Para a gente poder fazer uma abertura dessa roda, iniciar, passo a palavra para o professor Pedro Gabriel. Então, boa tarde, Leandro, boa tarde a todos. Nossa primeira roda de 2022, temos como primeira parte, nós vamos fazer uma homenagem ao nosso querido Alexandre Madureira, que participou tantas e tantas vezes aqui da nossa roda. E depois nós vamos fazer uma discussão sobre a questão da pandemia, né? Que a pandemia mudou de rumo, mudou de características e está apresentando uma situação muito preocupante. E nós teremos aqui o nosso convidado, que já veio outras vezes, que é o Dr. Vitor Berbara, né? Então, eu volto. Bem-vindos a todos. Estamos retomando aqui nossa roda de conversa, a primeira do ano. E eu volto, então, a Leandro e Priscila, que conduzem, né? Para o Leandro para seguir e agradecer a presença aqui do Sérgio Nunes e da Adriana Santos e do Vitor Berbara. E de todos, claro, né? Todos e todas. Obrigado, Pedro. Então, para a gente poder fazer essa homenagem para o nosso companheiro Alexandre, eu passo para vocês a palavra. Agradecer o acolhimento de todos, né? A gente eu soube do falecimento do Alexandre de uma forma muito, não sei, a gente não sabe ainda se tem jeito de comunicar a morte, né? Mas da forma como foi falado, para mim foi muito abruptamente, né? Eu estava atendendo um outro paciente, de repente o irmão dele estava no CAPS, e aí a insistência que eu deveria descer. E aí foi assim, bom, fulano está aí porque o Alexandre morreu. Então, assim, foi uma forma muito, sei lá, né? Meio sem cuidado. A pessoa que falou não teve intenção. Talvez eu que não tivesse a vontade para receber essa notícia. Então, assim, né? Fiquei feliz de estar aqui hoje, né? Que ao mesmo tempo que é uma homenagem, é uma despedida, né? E Niterói está num momento muito de transição. A saúde mental de Niterói está nesse momento de transição, né? De mudanças, de despedidas, né? Que não é só do Alexandre, né? Vários colegas estão saindo. Vocês souberam que houve 2 concursos, né? E os CAPs está sendo assumido por uma fundação, que é a Fé à Saúde. Então, está recebendo funcionários, né? Ainda não está chegando pelo concurso, mas também está migrando. Pessoas que eram do CAPS estão indo para a Fundação Municipal de Saúde. Então, está nesse momento turbulento, né? Então, talvez até por isso mesmo, que eu não tivesse tanta vontade para receber essa notícia, né? Então, assim, eu trago esse destaque dessa homenagem ao Alexandre, e na representação do CAPS também, que eu comuniquei lá, da roda de conversa, se haveria alguém mais para participar comigo. A princípio, as pessoas não puderam, né? Porque eu também estou muito nesse momento. E queria agradecer, né, perante a todos aqui, de ter o Alexandre Madureira enquanto nosso usuário do serviço, né?
ele realmente era um usuário muito presente, muito participativo, né? Sempre muito cordial e muito atencioso com todos os funcionários, né? Sempre muito educado, participava, né? Muito próximo ao seu tratamento, nessa relação de profissionais, de funcionários administrativos, né? E foi assim que a gente foi se envolvendo com Alexandre Madureira, trazendo aí a sua contribuição verbal, né? Na Assembleia de Usuários, eu vou dizer assim, que foi a maior participação do Alexandre Madureira. Eu acho que dentro da Assembleia, que desdobrou nessa representação que eu trouxe aqui na frente da mira, né, ele foi muito presente, ele era muito questionador, né, muito pelos direitos dos usuários, que eram os direitos dele também, mas não só do usuário, do próprio funcionário, né, que a rede de Niterói sempre foi uma rede, né, com estatutários e contratados. Então, quando nesses vínculos se viam ameaçados, frouxos, então o Alexandre Madureira e outros, né? Não era só o Alexandre Madureira, a dona Irma está aqui, também sempre foi muito presente, e outras pessoas, levando isso à discussão, né? Não deixando esmorecer naquele momento, dando a mão, olha, mas acho que vocês têm que reivindicar pelos seus direitos, pelo sindicato. Tem um outro usuário fala muito na questão do sindicato. Tinha que recorrer ao sindicato. Então, assim, ele sempre muito questionador e foi assim, dentro dessa posição dele de representante, que ali foi construído um trabalho, na época eu participava também, mas por direção da Adriana, foi construído, né, essa representatividade, mas não só no trabalho, mas no oferecimento e no destaque de cada um que ali estava, os usuários, familiares, e isso foi tomando corpo para o Alexandre, né? E aí participava, era o Alexandre, o participante e representante da Assembleia, representando o CAPES, dentro de Niterói, né, que ele chegou a frequentar muita Alfa, até ontem na reunião, quando a gente voltou a falar do Alexandre, aí a nossa coordenadora até falou, bom, e agora, né? Como que vai ser? Nós temos que nos aproximar da Alfa, que é a Assembleia de Usuários Familiares de Niterói, né? Então, assim, na falta do Alexandre, quem que vai tomar essa posição? Né? Claro que tem outros, tem a própria dona Irma, mas de usuário, a gente, no momento, não teria esse usuário. Então, assim, o quanto que o Alexandre Madureira foi importante, o quanto isso também foi importante para o Alexandre, dentro da vida dele, da caminhada de vida e desse despontamento aí para essa articulação política, essa representatividade. Então, eu só tenho assim boas lembranças. Eu atualmente vim atendê-lo, né? Eu fui um pouco de referência dele, mas a minha função com o Alexandre foi de terapeuta, né? Fazia um pouco essa representação pela saída do técnico de referência dele, né? Também dentro desse momento de transição que a gente está vivendo. O técnico dele saiu e ele ficava me questionando disso. Quem que vai ser meu técnico de referência agora, né? Bom, de alguma forma eu estive muito próximo. O meu último contato com o Alexandre foi no Natal, né? O Alexandre tinha a disponibilidade do meu celular, a gente se falava toda vez que ele precisar de alguma coisa, comunicar, ou até que não iria por algum motivo, ou querendo ter uma outra informação, isso era comunicado no celular. E eu fui até o Natal, né, desejando Feliz Natal, e ele também podendo responder. Só não fomos além da questão da passagem de ano, porque veio aí um pouco depois, logo aí, o falecimento dele. Então, eu acho assim, que em termos de contribuição dessa minha fala, né, eu conversei um pouco
com a Adriana, que eu não me estenderia, né? Eu acho que traria esse agradecimento em nome do CAPES. Eu acho que nesse momento de transição acaba que eu não sou da coordenação nem da direção, mas sou alguém que está há anos no CAPES, né? Então, dessa representação, desse trabalho de anos que eu conheço o Alexandre Madureira, só vim atendê-lo um tempo depois, né? Mais na saída da Adriana, propriamente dito, mas eu tenho esse acúmulo de serviço. Então, em nome desse acúmulo de serviço, que eu trago essa saudação a esse usuário tão presente, né, que foi dito aqui já e será reforçado pela Adriana, desse agradecimento em nome do serviço, né, que ele foi um representante dessas articulações de serviço. Então, tudo o que o CAPES conseguiu até hoje, durante esse tempo todo, né, de mudança de sede, que essa sede também não será a última, né, mas toda essa construção desse trabalho também passou pelo Alexandre, né? Ele foi um dos que puxou essa discussão, que levou essa proposta, né, de respeito pelos usuários, pela medicação, pela força, né, de levar essa chama adiante, porque é uma defesa do Sistema Único de Saúde, se manter sempre, né, esses direitos respeitados e fortalecidos. Então, essa é a minha contribuição. Com certeza, o Alexandre foi uma pessoa importante e sinta-se acolhido, aqui é espaço também para isso, né? Para poder dizer como se sente e que a gente possa nos acolhermos uns aos outros. Obrigado. Pois não, Luiz Eduardo? Diga. Vocês têm uma foto do Alexandre para a gente ver quem era ele? Vamos, a gente vai colocar uma foto, Luiz. Adriana, você ou a dona Irma querem falar alguma coisa? Quero também agradecer pela acolhida aí diante dessa situação que nós vivemos, assim, tão impactante, como o Sérgio falou, mas eu acho que é importante a gente poder deixar aqui brilhando muito o que Alexandre deixou, que foi a sua gana pela justiça, pela defesa do SUS, pela defesa da liberdade, e por conta disso, como o Sérgio também pontuou, Niterói fica muito desfalcado, sabe? Porque a gente precisa muito de ter ao nosso lado, né, de pessoas que possam entender e vestir a camisa da luta que se faz todo dia, aprendendo numa assembleia o que é defender seus direitos, né? Até pensar em ir para fora, em constituir articulações, como ele muito bem fazia, se fosse na Câmara dos Vereadores de Niterói, fosse no Ministério Público, onde até mesmo no projeto, no Congresso, né, que tivemos vários congressos parceiros do cuidado, que ele esteve apresentando trabalho, inclusive. Então, eu acho que é importante destacar isso, de que Alexandre ele deixa essa sementinha para a gente, a sementinha da inspiração, a sementinha de que a gente precisa ir plantando cada dia mais isso no coração das pessoas. Alexandre teve um percurso pelo CAPES de pelo menos 18 anos, acompanhado pelo CAPES, então essa longitudinalidade aí do nosso acompanhamento, vendo Alexandre bem, não muito bem, ninguém está bem o tempo todo, né? Eu acho que foi somente o trabalho de CAPES que permitiu que Alexandre pudesse chegar no ponto em que ele alcançou, sabe? Então, eu acho que fique esse exemplo, né, que nos inspire cada vez mais no trabalho de CAPES, a importância da gente poder estar trabalhando com os nossos usuários e familiares essa questão, né, do SUS, do controle social, da participação social. Alexandre é um exemplo do quanto que isso é possível e potente, né?
Eu preparei, assim, muito amadoramente, um pequeno vídeo de 2 minutinhos, com algumas fotos, algum material que eu tinha, assim, ao longo de todo esse tempo, e aí tentei botar num vídeo. Não reparem, tá? Esse foi o meu primeiro vídeo da minha vida. Alexandre me fez fazer isso. Então, é só para compartilhar um pouco com vocês. A passagem de Alexandre pelo CAPES, aí ele está na oficina de jornal, ele gostava de fazer o editorial do jornal, oficina do CAPES, a assembleia, aí na Assembleia dos Vereadores, da Câmara, na escola falando com adolescentes, no Ministério Público junto com o vereador, aí já no Congresso Familiares Parceiros, o último que ele participou em dezembro, agora participando da frente... Os outros CAPs todinho de Niterói, a gente se junta lá a gente debate, tem um vereador que segura a nossa causa lá, está à frente, ele é deficiente também, fica à frente, se responsabiliza. A gente tem o Hélito também, que o Hélito é um portador de transtorno mental, mas muito engajado mesmo na luta manicomial mesmo, sabe? Porque é aquele negócio, que a Luciana falou, teve essa lei do antimanicomial que saiu do manicômio, vir para o CAPS, mas se chegar no CAPS, te prenderem também, não adianta nada. Eu fui uma palestra, doutora Luciana e doutor Garcia, e um médico perguntou assim: por que você não faz uma piscina no CAPS de vocês? Precisa vocês ficarem em camaquinhos? Eu falei para ele, porque a gente quer socialização. A gente quer socialização. Obrigado, gente. Salve Alexandre Madureira. E dizer que a Frente Estamira, no momento da pandemia, foi um refúgio muito grande para o Alexandre. Quando nós precisamos suspender as atividades coletivas no CAPES, principalmente a Assembleia, ele chegou a dizer para mim, doutora Adriana, eu não tô vendo sentido de estar aqui se eu não tenho a Assembleia comigo, ele falou assim. E aí eu disse assim, Alexandre, então vamos pensar junto uma forma da gente poder estar continuando a nossa luta, né? E eu me lembro que a Frente Estamira, então, passou a ser parte do projeto terapêutico do Alexandre. Não sei se o Sérgio está lembrado disso, mas eu quero, assim, destacar o quanto que foi importante essa sustentação desses 2 últimos anos para o Alexandre estar bem dentro do possível, participando aqui das rodas de conversa e do quanto que esses encontros são potentes, né? E renovadores e inspiradores. Então, obrigada, gente, pelo acolhimento, tá bom? E que o Alexandre Madureira, o seu exemplo, possa ficar para a gente, nos inspirando, e que muito em breve a gente receba cada vez mais gente próximo, companheiros, né? Tão inspirados assim como o Alexandre. Obrigado, Adriana. Eu convido então a dona Irma, que se colocou no início como alguém que queria falar sobre ele. Ele era meu companheiro nessa luta. Dona Irma, é que o som da senhora está cortando um pouco. Falava da doutora Adriana, do Sérgio, muita saudade dele, companheiro de sempre. Faleceu, nós fomos uma audiência ali na cama, ele foi, mas já estava muito também, que ele estava sentindo. E é isso, muita saudade dele, e saudade. Meu companheiro. Vai ser meio complicado, ainda mais na idade que eu estou, vai ser meio complicado de achar outro para caminhar. Né? Mas enquanto puder, ir avante na luta, que nós estamos com uma luta terrível, né? Tem que fazer movimento, tem que aparecer, é papel, é bandeira, é bandeiro, é som, a gente tem que manifestar. E sempre na lembrança dele, vai ser sempre lembrado, sempre. E é isso que eu tenho que fazer. Fico muito agradecida.
esse tempo dele aí conosco, né? Obrigada a você, obrigada, doutor. Tudo de bom para vocês, uma boa tarde. Um forte abraço a cada um. Obrigado, dona Irma. Antes da gente começar a roda, né? O seu áudio ficou um pouquinho cortado, mas antes da gente começar a roda, ela estava dizendo de quando ela conheceu o Alexandre, né? Que se tratava no mesmo CAPS que a filha dela, e a importância, né? O carinho que ela tinha pelo Alexandre como filho. Alguém quer falar mais fazer alguma outra fala sobre o Alexandre? Ele gostava muito da Frente Stamira, participava das atividades, né? Sempre se fazia presente. E aí eu fiz um recortezinho de uma fala em que ele participou da oficina nacional das associações de usuários e familiares em julho, em que ele faz uma homenagem à Adriana, que eu acho que a gente, né, podia colocar, mas antes eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Leandro e todos, eu queria fazer uma singela homenagem ao Alexandre, que eu acho tão bonita essa participação dos frequentadores do CAPES aqui na Frente Stamira, que é bem difícil, a gente sabe disso para todos, com uma passagem do Quintana que é muito leve e pequena. Eu acho que isso dá essa singularidade dessas pessoas que têm uma representatividade tão importante, tão forte, como era do Alexandre, que diz assim: todos esses que atravancam o meu caminho, eles passarão, mas eu, passarinho. Para o Alexandre, com muito amor, e para todos aqueles que tiveram esse convívio tão especial com essa pessoa de tanta gana, de tanta potência, né? Fica aqui o meu carinho com essa passagem linda de Mário Quintana. Obrigado, Cássia. Eu vou colocar o vídeo, então, e fica aí para Adriana como uma homenagem última do Alexandre para ela. Pena que no dia o Alexandre estava com a câmera virada e aí aparece só a frente do celular, não aparece o Alexandre. Então a gente vai só ver uma imagem de para onde o celular dele estava apontando, mas a gente vai poder escutar o Alexandre. Ô, Pedro, Oi, Alexandre, pode consegui. falar. Conseguiu? Então, o Alexandre Madureira vai fazer Olha só, queria agradecer ao senhor, Sim. a minha mentora, que é a doutora Adriana Santos, ela que me lapidou, me tornei esse diamante, graças a Deus. Mas, além de tudo, o CAPES Casa do Largo, lá em Niterói, continua o mesmo. Pena ela saindo, ela está indo para o ambulatório. A gente está sentindo muita falta disso. Valeu, doutor Pedro. Tá bom, obrigado, Alexandre. Obrigado pela sua presença. Muito bom. O Alexandre está aqui conosco nas rodas de conversa, né, Alexandre? Da Stamira. Então, pessoal, isso aí. É isso aí. Era uma pessoa que estava sempre conosco. Então vamos dar sequência à nossa roda com o tema hoje um pouco difícil, falando sobre a pandemia e a situação atual. o Victor já veio aqui, foi muito gentil de vir algumas vezes aqui nos nossos debates da roda de conversa. É um epidemiologista, médico epidemiologista, e eu pedi ao Victor para falar sobre essa questão da variante Ômicron, né? Da mudança que está tendo tanto no mundo inteiro como no Brasil, e essa situação que parece agora de um agravamento e todos os cuidados que se devem tomar. Então, o Victor podia... Vamos passar direto a palavra para o Victor, e aí ele pode falar, e depois as pessoas podem dirigir perguntas, conversar, dialogar com ele, né? como para tirar as dúvidas, porque esse momento está sendo um momento de muita incerteza, né? Victor, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Bem-vindo. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Lamentar
passagem do companheiro Madureira, né? Acho que o ano começa difícil para todos nós, né, de uma certa forma. O recrudescimento da epidemia no mundo inteiro, no país, em particular no estado do Rio de Janeiro, mostra isso. Aqui em casa, por exemplo, somos 7, todos estão com Covid nesse momento, todos testados, com exceção da minha neta, que a gente não quis, enfim, incomodá-la com um exame muito chato, né? Mas ela está muito bem, tem 3 anos, e está mantendo a gente sempre correndo atrás dela para evitar acidentes aqui em casa. Mas a pandemia, na verdade, começou já há 2 anos, né? E ela tem essa característica, né, de, a cada tempo, né, surgirem novas variantes, e algumas delas têm a capacidade de se espalhar com mais rapidez e mais virulência ou menos virulência do que outras. No ano passado, em meados do ano passado, nós tivemos a variante Delta, que era bastante transmissível, muito transmissível, e tinha a capacidade de causar casos graves, e que foi responsável por uma onda aqui no estado do Rio de Janeiro, muito importante, que foi, inclusive, motivo da nossa última conversa, se não me falha a memória, foi mais ou menos entre julho e agosto do ano passado. Causou muitas internações de casos graves, lotou CTIs de novo, pegou uma estrutura que estava sendo desmontada, né, depois da onda anterior, entre final de 2020 e início de 2021, quando as unidades de saúde foram sendo específicas, aqueles leitos específicos, aquelas estruturas específicas para atendimento à Covid Foram sendo, enfim, desmanteladas, desfeitas, né? E no Rio de Janeiro, em particular, a coisa ficou muito feia. Final do ano passado, dezembro, meados de dezembro, a gente estava numa situação bastante tranquila, né? Assim, um pouco antes de entrar, eu fui pegar os dados. No dia 23 de dezembro, por exemplo, no Rio de Janeiro, capital, nós tínhamos 220 casos notificados. Ou seja, estava a mortalidade, poucos óbitos, uma taxa de ocupação hospitalar muito baixa por Covid, as pessoas já se mobilizando para as festas, todo mundo nas ruas, e esse foi um fator determinante para o que a gente está vivendo hoje aqui. Porque todo mundo saiu, todo mundo foi a festas, todo mundo se reuniu, as famílias se reuniram, né, principalmente Natal, Ano Novo, e a gente pouco conhecia de casos entre a gente. Mas no resto do mundo já estava sendo dado o aviso em relação à Ômicron, ou seja, na Europa, na África, em especial no sul da África, na Ásia, o número, a incidência voltou a aumentar bastante, muito mais intensamente do que das outras vezes, das outras ondas, do início da epidemia, lá no final de 2019, nas outras ondas em 2020 e 2021. Dessa vez, a rapidez com que a doença se alastrou, em função dessa nova variante, a Ômicron, pegou todo mundo de surpresa, de uma certa forma. Hoje, no mundo inteiro, nós temos um número de casos novos notificados superior a 1 milhão de casos em todo o mundo, coisa que nunca foi visto em nenhum momento da pandemia. Então, o aviso estava sendo dado, né? Cuidado, no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Né? Mas, de uma forma geral, todos, a estrutura de serviços de saúde, a sociedade em geral, estava meio que negligenciando esses avisos. Isso sem lembrar tudo que a gente discutiu das outras vezes, o comportamento do próprio
núcleo governante do nosso país, o Planalto, etc., que sempre teve aquela postura negacionista que todos nós conhecemos e que matou tanta gente aqui no Brasil. Mas uma característica dessa epidemia, dessa onda, também chamava a atenção. Ela, embora tenha sido, em pouquíssimo tempo, a que mais causou casos, no intervalo de tempo muito pequeno. Eu falava que em dezembro, no dia 23, nós tínhamos 221 casos no município do Rio. No dia 3 de janeiro, eram 5.500 casos notificados. Ou seja, foi explosivo esse aumento. Mas a mortalidade e a internação não acompanhou da mesma forma, né? A subida de internações e mortes não foi da mesma intensidade que a incidência. Isso pode ser explicado por duas razões. Primeiro, a própria capacidade dessa variante causar casos graves. Existe uma tendência, algumas explicações, algumas propostas em pesquisas que dizem que ela não tem a capacidade de afetar os pulmões, né, como as outras variantes tinham. Ela se aloja mais, esse vírus, no trato aéreo superior. Por isso que as pessoas, a maioria das pessoas, sentem mais um congestionamento nasal, uma coriza, uma irritação na garganta, uma dor de cabeça, né? Ao contrário das outras situações das outras variantes. E principalmente, o outro fato que pode explicar melhor essa taxa de internações e de mortalidade, que subiu, é verdade, mas subiu em função do explosivo aumento do número de casos, né? Mas a vacinação ela cumpriu o seu papel nesse aspecto. Na Europa e nos Estados Unidos, em torno de 90% dos casos internados e 92% dos casos que vieram a óbito são de não vacinados, né? Ou vacinados com uma dose, mas principalmente não vacinados. E nesse aspecto, o Rio de Janeiro, o Brasil, ele, apesar dos problemas, do atraso da entrada das vacinas, do início da campanha da vacinação aqui no Brasil, por boicotes mesmo, por problemas criando barreiras para o início da vacinação aqui no Brasil, como a gente está vendo agora com a questão das crianças, né, da faixa etária de 5 a 11 anos, a população aderiu bastante à vacinação. Elas buscam a vacinação, elas querem se vacinar e pressionam o poder público para isso. Então, o fato de a gente ter hoje 70% da população totalmente vacinada no Rio de Janeiro, né, trouxe uma certa defesa para a maior parte das pessoas, né? Aqui em casa, por exemplo, é a segunda vez que todos nós tivemos Covid. A primeira foi em dezembro de 2020. Da primeira vez, foi muito pior em termos de clínicos do que agora. Muito pior. Ou seja, aqui em casa, com certeza, a vacina cumpriu o seu papel. Sintomas leves, um estado gripal, tudo mais. Inclusive em pessoas idosas, né? A minha sogra, que mora aqui, que tem Alzheimer, é uma pessoa debilitada, ela teve agora e foi a que menos sintomas teve. Praticamente nada de sintoma. Uma coriza muito leve. Então, essa situação que a gente encontrou nesse momento, a população vacinada e com uma variante possivelmente menos agressiva, nos traz um certo conforto no lidar com essa situação atualmente. Evidentemente, a gente tem que buscar seguir os nossos formas de controle, cuidados coletivos, individuais. A gente deve voltar a procurar não se aglomerar com as pessoas, não ter muitos contatos, inclusive para proteger outras pessoas e para evitar com que esse vírus continue se expandindo tão rapidamente.
usar as nossas máscaras, álcool gel e tudo mais, isso é fundamental. Mas essas restrições também trazem problemas. Um é no aspecto pessoal, né? E vocês sabem muito mais do que eu o impacto que tem na saúde mental das pessoas quando tem que voltar a se isolar, a se manter longe de familiares ou proteger pessoas idosas da família sem poder visitá-los e deixando essas pessoas mais vulneráveis ainda a questões de alterações como depressão e tudo mais. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, e que está impactando demais, principalmente os serviços de primeira necessidade, e os serviços de saúde, principalmente. Duas pessoas daqui moram aqui em casa, uma mora em frente, na verdade, mas está sempre aqui. São minhas filhas, são pediatras. As duas trabalham em serviços públicos de saúde, cada uma em 2 hospitais públicos, né? Que praticamente hoje tem 60%, 70% da sua força de trabalho com o Covid. No caso delas, os plantões delas, praticamente hoje não tem ninguém para ir. A minha filha, uma delas, por exemplo, hoje, do próprio bolso, pagou para uma colega ir no lugar dela, né? Ela estando afastada pela doença. Estão indo todo dia se testar, porque o primeiro teste negativo, elas correm para a unidade de saúde do plantão que ela tiver no dia, né? Então, essa situação que hoje o serviço público, o serviço privado de saúde também está enfrentando, talvez esteja sendo de maior impacto do que antes, em termos de absenteísmo. Antes tinha uma pressão muito grande em função dos casos extremamente graves que a gente encontrava pela frente, que a gente, no início, não sabia lidar com eles, errava muito nos procedimentos, depois a gente foi aprendendo a lidar, e a mortalidade cair também em função da melhora do conhecimento em relação ao enfrentamento dos casos graves. Mas, hoje, o dia a dia das unidades de saúde voltou a ser impactado, assim como transporte, como os setores de serviço, de uma forma geral, supermercados, farmácias, todos estão com seus quadros de trabalho muito afetados em relação a isso, de um dia para o outro. De um dia para o outro. É impressionante. Como exemplo, só para finalizar, porque depois a gente vai poder debater bastante, quando a gente fala em relação ao impacto na saúde, no dia 5 de janeiro, estou falando de 2 em 2 dias, nós tínhamos 7 pessoas internadas em enfermarias no Rio, 19 em UTI. No dia 10, 84 em enfermaria, 50 em UTI. E no dia 7, aliás, no dia 10, 23 em enfermaria, 24 em UTI. No dia 10, ontem, 84 em enfermaria e 50 em UTI. Vocês veem que, apesar de serem quadros mais leves, esse impacto nos hospitais está começando a fazer frente. E a gente sempre mede esse impacto, tanto taxa de ocupação hospitalar quanto óbitos, né? O impacto vai ser maior daqui a 2 ou 3 semanas, né? Quando a gente vai tendo o acúmulo de pessoas mais graves no meio dessa aí. A tendência, em outras doenças que têm esse perfil, né, agressivo, doenças infecciosas, assim, que começam muito rapidamente, se espalham muito rapidamente, o outro lado da moeda também acontece. Ela vai diminuir mais cedo, provavelmente, do que as outras ondas, né, que tiveram um crescimento mais lento na incidência. Mas essa pressão nas unidades de saúde, ela vai continuar por mais tempo, né? Então, essa é uma questão bastante interessante de se perceber, e espero que seja assim. Ou seja, daqui a um mês e meio, provavelmente,
a gente vai ter uma situação um pouquinho melhor, a gente espera, em termos de incidência. Já vai poder respirar, porque é como aquela onda, aquele tsunami que vai, chega e depois retorna rapidamente ao normal em pouco tempo. Como curiosidade, ainda ontem eu estava conversando com o pessoal do grupo que eu tenho, de antigos colegas de faculdade. No ano passado e no ano retrasado, a gente tinha muitos casos conhecidos, né? E muitos casos conhecidos graves, né? Hoje, nós temos muito mais na nossa rede de conhecimentos. A cada momento, a gente recebe informação no WhatsApp, de amigos e tudo mais, dizendo: estou doente, minha filha está doente. Como eu nunca vi isso das outras vezes. Mas casos graves, ou internações, ou óbitos de conhecidos, isso não está acontecendo. Volto a dizer, daqui a pouco a gente vai conhecer casos assim, mas é em função do elevado número de casos, enfim, que a gente está vivenciando nesse momento. Eu estou à disposição, esse foi um preâmbulo, né, para debater. Enfim, eu, como epidemiologista, logicamente, eu vou atrás de dados, né, para informar os locais onde a gente trabalha. Eu trabalho no Ministério Público e no Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, infelizmente, a gente não tem muita... enfim, muito com quem conversar, na verdade, hoje em dia. Mas, em outras situações, nas universidades, nos grupos de terapia, de médicos que a gente acompanha, a gente, sim, tem muito com que cooperar com as informações que a gente tem, e eu espero que seja dessa forma com vocês. É isso. Obrigado, Victor. Panorama inicial, então, para a gente poder discutir, conversar. Eu, ou tem muitos profissionais aqui de CAPES, estamos praticamente todos os dias. Quem está indo para trabalhar, chega lá e aí diz: vai testar antes. Isso está quase que diário mesmo. Então, isso está aí constante. A gente já tem inscrito o Carlos Henrique, depois Yolanda. Carlos Henrique. Doutor Vitor, o senhor falou aí que o senhor tem um contato com o Ministério Público e com o Ministério da Saúde. Assim, eu todo dia eu assisto aqui de Macaé um telejornal em que mostra que Rio, Niterói, agora Macaé está muito, muito, muito forte essa gripe. E eu queria saber do senhor, assim, como é que o Ministério Público ele pode agir justamente numa época em que o Carnaval no Rio ele foi liberado para Sapucaí, não foi claro, assim, não conseguiram liberar para fazer o bloco. Ótimo, porque o bloco seria muito ruim. Mas conseguiram liberar para fazer a Sapucaí. A Sapucaí nós sabemos também que é muita gente. E essas pessoas que vêm de fora e que vai participar da Sapucaí, elas vão deixar muita doença aí dentro também. Eu gostaria de saber do senhor como é que vocês estão lidando com isso, porque o capitalismo é que fez o prefeito liberar a Sapucaí. Nós sabemos, não sou bobo. O capitalismo é que fez o prefeito liberar o hotel, o restaurante, bares e tal. Eu queria saber do senhor como o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ele consegue fazer com que isso daí seja revertido, porque assim, eu não sou infectologista, não, eu sou usuário, simplesmente usuário. Mas eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor, como infectologista, o senhor consegue mostrar para eles que eles não estão certos. Muito obrigado aí pela pergunta. Yolanda. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Yolanda, eu sou familiar de uma criança usuária de CAPSI, né?
Desculpa, gente, eu infelizmente não consegui ouvir toda a preleção do Dr. Victor desde o começo. Peço desculpas até se minha pergunta for redundante, mas eu percebi, né, pelo que eu pude acompanhar da sua palestra, que o senhor falou que a Omicron não é tão agressiva, né, mas é muito contagiosa, né, muito infectante, né. E aí eu fiquei aqui pensando, que essa semana ou semana passada, não me recordo muito bem, eu peguei um artigo falando que essas máscaras que a gente tem usado muito de pano, né, de tecido, que caiu no gosto do povo, né, porque a gente pode confeccionar, eu sou uma que confeccionei muitas máscaras, que a Omicron, nessa variante, que a máscara não seria suficiente para elas, né? Não seria eficaz, que a máscara mais recomendada seria uma tal de PFF2. E aí eu já fiquei toda paranoica, vou ser sincera com vocês, né? Eu já fiquei toda neurótica, porque eu sou a mulher da máscara, né? Não saio de casa sem máscara, não... Eu e Heitor, a gente fica de máscara em tudo quanto é canto. A gente fica de máscara, faz distanciamento, todas essas contenções mecânicas, né? E aí eu queria que o senhor esclarecesse a gente sobre isso, né? Se realmente a Omicron é menos agressiva, realmente, porque o que a gente tem visto é isso. Essa semana, inclusive, eu tive conhecimento de que no Visconde de Sabugosa tem alguns trabalhadores que precisaram tirar licença por conta de estarem infectados, né? E até mesmo no CRPD, que é onde meu filho faz atendimento também, trabalhadores, mães de crianças atendidas e crianças também estão infectadas, mas parece que alguns até num estágio um pouquinho, não muito grave, mas um pouquinho mais que requer cuidados. Ninguém está internado, mas num estágio que requer mais cuidados, né? Não assintomáticos, mas com alguns sintomas, né? Precisando de cuidados. Aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Essa questão de estar esse contágio tão avançado, né? E se isso tem a ver muito também com essa questão do pessoal não estar vacinado, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que está recusando vacinar, né? Ainda, né? Apesar de a gente ter uma cobertura vacinal bem avançada, né? Mas tem muita gente que nem a primeira dose tomou ainda, né? A gente sabe disso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, a questão da máscara, a questão da vacina e essa questão de ser realmente menos agressiva e mais contaminante, né? Não sei. Obrigada. Em relação à questão do carnaval e, enfim, da postura de governantes, né? De fato, essa diferença, por exemplo, de iniciativa de um município para outro e tudo mais, né? Isso por si só já causa uma certa insegurança para as pessoas e dúvidas para as pessoas, a população de uma maneira geral. A gente, de fato, hoje tem uma população mais vacinada, mais esclarecida em relação à vacina. Isso nos apesar, depois eu vou até comentar o que a dona Yolanda falou, mas é expressiva a quantidade de pessoas que querem a vacina, enfim. Mas isso dá uma certa base para muitos desses gestores ou políticos ou governantes, ou seja, de liberarem diferentes áreas da economia e enfim, da sociedade em geral, mas principalmente da economia. Como você bem disse, toda a questão que envolve o carnaval, o turismo, é extremamente forte e impactante para a economia do estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, principalmente. O carnaval é um movimento que atrai gente de todo mundo e que movimenta muitos recursos e que é a tábua de salvação para muita gente, inclusive. Então, eles utilizam esse tipo de informação para dizer, nós temos segurança para fazer sim. Né?
Mas a dona Yolanda tocou num assunto, eu não sei se foi o senhor também, que, apesar dessa cobertura existir, né, existe uma série de iniquidades em relação às nossas regiões. Se, por exemplo, a cobertura vacinal no Rio de Janeiro é muito elevada, em Queimados, em Japeri, não é. Né? No entorno de Niterói, provavelmente dentro de Niterói, em algumas comunidades, também não seja. Né? Apesar de toda a abrangência da saúde da família, da atenção primária em Niterói ser muito alta, mas certamente tem algumas regiões com diferenças. Né? Então, isso já traz uma fragilidade para a gente. Né? Esse é o primeiro aspecto. Se no momento sem epidemia, sem aumento de casos, como a gente está experimentando agora, já é complicado você falar em liberar todos os setores de saúde ou da economia, de uma maneira geral, deixar de usar máscaras, como foi aventado no final do ano passado, no ambiente externo não precisa mais máscara. Várias prefeituras baixaram portarias e resoluções em relação a isso, né? Quando, na verdade, se precisava, né? Principalmente por quê? Porque a gente tem um transporte público péssimo, né? Onde as pessoas se aglomeram na fila, na entrada, na saída e lá dentro, né? O ambiente de trabalho é muito ruim, né? Muitas vezes, e a própria residência da pessoa também, uma densidade muito grande dentro de casas muito, enfim, condições muito ruins. Então, a gente vive numa situação que normalmente já era ruim, né? Num momento como o desse, que a gente está vivenciando, isso vai piorar muito, muito mais. A bem da verdade, o prefeito do Rio de Janeiro ainda não bateu o martelo em relação ao carnaval da Marquês de Sapucaí. Quem bateu o martelo foi o governador, ele disse que vai ter. Né? O prefeito diz que vai aguardar o comitê científico. O governador diz que não, vai ter. Apesar do comitê científico do Estado dizer que não deve. Né? Então, a gente corre um risco grande de acontecer exatamente o que aconteceu em função das festas, ou seja, a gente está vivendo hoje essa explosão de casos, não é apenas em função da transmissibilidade alta do Ômicron, é porque nós tivemos festas muito grandes, inclusive queima de fogos, aí em Macaé, por exemplo, em Rio das Ostras, né? Em Búzios. Porque vamos dividir várias queimas de fogos em vários lugares. Não adianta. Né? Então, esse foi um fator fundamental para a explosão de casos também. Hoje, a gente talvez se tivesse tido cuidado lá atrás, né? Como alguns países da Europa tiveram, a Holanda fez lockout, a Grã-Bretanha fechou várias situações de comércio em pleno fim de ano, França, idem, Espanha, Portugal. Né? Quer dizer, isso amenizou bastante lá a situação. Hoje, a Grã-Bretanha, a Espanha, Israel, estão em queda, né, na incidência deles. Né? Bom, então, nesse aspecto, quanto ao Ministério Público, depende muito da iniciativa de cada promotor de cada área. Né? Aí, por exemplo, na área, tem alguns promotores que têm bastante iniciativa, né, no sentido de ir lá buscar o prefeito, enfim, conversar, tentar buscar maneiras de impactar mais ou de pressionar no sentido de fechar algumas coisas. Vários municípios já cancelaram o carnaval de rua, desfiles, isso tudo, que é uma iniciativa bastante correta. Né? Então, alguns promotores, de uma forma geral, têm iniciativa nesse sentido de pressionar e de buscar entrar com recursos para que se bloqueie determinadas ações. Mas não depende do Ministério Público, isso depende de quem julga. Né? E muitas vezes os juízes que dão as liminares ou não dão, ou dão pareceres ou decisões favoráveis aos governantes, na maioria das vezes isso acontece. Né? Eles são pró-réu, vamos dizer assim, nesse caso.
Então, a gente tem uma certa dificuldade nesse sentido no estado do Rio de Janeiro. Outros estados, não. Né? Mas aqui no Rio de Janeiro, a coisa é mais confusa justamente por causa desse envolvimento econômico, social, bastante grande. E a pressão não se dá só por parte do poder econômico, não. As pessoas também querem. Né? Muita pressão acontece de baixo para cima também. A gente tem que lembrar bastante isso. Não é? As pessoas querem participar mais, querem ir para a rua, fazer parte do carnaval e tudo mais. A gente vê bastante isso. Né? Um grande colega meu, que vocês devem conhecer da mídia, o Roberto Medronho, né? Roberto Medronho é um grande epidemiologista, professor da UFRJ, foi diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Ele faz parte do Comitê Científico do Estado e é completamente contrário ao desfile de escola de samba, né, desse ano. Por outro lado, ele é compositor da Portela e fundador de bloco de rua, dos bastantes, muito tradicionais aqui no Rio de Janeiro. E de onde ele mais recebeu crítica foi de algumas escolas de samba e de seus participantes. Quer dizer, então, a população está cansada também disso, né? Está muito cansada. São 2 anos assim, de perdas muito grandes, econômicas, emocionais e tudo mais, que a gente tem que levar em consideração também nessa discussão. Né? Eu, como profissional de saúde, eu digo assim, claramente, a gente tem que evitar isso. Né? Nesse momento, não tem a menor condição de ter qualquer festa de rua. Né? Eu acho que hoje a gente tinha que diminuir as horas de funcionamento do comércio, fechar por 1 ou 2 semanas restaurante, clube, etc. Né? Não dá para juntar todo mundo como está acontecendo, porque a coisa está explosiva. Né? Mas hoje, a situação hoje é bem diferente há 2 anos atrás, que estava todo mundo com muito mais medo, muito mais mobilização em relação a isso, e até apoiava. Hoje, se a gente chegar com, vamos fazer um lockdown, a gente vai ter um problema. Né? Assim, eu estou jogando situações para vocês, para discussão, embora não faça parte da minha opinião propriamente dita. Tá? Então, essa é a situação que a gente vive hoje. A gente tem que ter muito controle em relação às saídas, ao funcionamento de diversos tipos da sociedade, de economia, lojas, restaurantes, clubes, etc. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não dá para funcionar tudo hoje. Né? Tem que voltar para mim é muito claro, quem puder trabalhar de casa deve voltar a trabalhar de casa por esses dias. Né? Não sair. Deixar para aquelas pessoas que necessitam trabalhar para a comunidade geral, por questão assim, de prioridades, esses sim, tem que estar íntegros para trabalhar. Né? Então, é isso que a gente vivencia hoje. Felizmente, a maior parte dos promotores do Ministério Público pressiona, sim, bastante o poder público em relação ao cuidado com a população. A grande maioria dos que eu conheço fazem isso. Mas, mais ou menos, são esses os contrapontos que existem em relação às pressões econômicas que a gente tem por aí. Em relação às máscaras, eu diria o seguinte, dona Yolanda, máscara de pano, cirúrgica, PFF2, são aquelas máscaras que as melhores, a N95, que são as que mais protegem, todas, se tiver de pano, usa de pano. Né? O que acontece? Se tem visto que a máscara de pano, por exemplo, não é uma barreira tão eficaz contra a Ômicron, do que era contra as outras variantes. Né? Ela, assim, de uma maneira geral, é a menos eficaz. Né? Mas principalmente aquelas de duas barreiras, 2 tecidos, né?
elas têm sua eficácia comprovada. Não é tão eficaz quanto as cirúrgicas, as outras, mas se é a única forma que tem, deve ser usada. Naqueles locais em que você aglomera muito, você pode usar duas. Ou, preferencialmente, uma máscara cirúrgica e uma máscara de pano por cima. A máscara de pano por cima da cirúrgica é importante, né, porque ela veda mais os cantos, ela pressiona mais os cantos. Então, é interessante que se use por cima da máscara cirúrgica, se a gente trabalha num local muito de muita densidade de pessoas, ou se a gente usa muito transporte público. Isso é importante, né? A melhor mesmo são essas PFF2 e N95, que realmente protegem, que filtram muito mais. Não aquelas que têm aquela válvulazinha, não. Tá? Porque quando a gente usa a máscara, a gente procura nos proteger e proteger os outros. Aquelas que têm aquelas válvulas, elas liberam o nosso ar para fora. Então, elas ajudam a contaminar, se a gente estiver portando, outras pessoas. Tá? Então, é importante que não tenham essas válvulazinhas. Eu não sei se eu respondi a senhora, se está com tempo. Obrigado, Victor. Pessoal, a palavra está aberta. Uma coisa que eu achei interessante é que eu tomei 2 vacinas da Pfizer, aí eles falaram assim, toma uma vacina da AstraZeneca, né? Para reforçar, não sei o que, no posto aqui da Vila do João, né? E outra coisa que eu queria falar é que tem gente que negócio de máscara, né? Usa máscara colorida para combinar com a roupa, a máscara para combinar com a roupa, com pedrinhos para combinar com a roupa. Vira até negócio de moda, né? Só Verdade, isso. É verdade, Luiz. Você tomou o seu reforço depois de tomar as 2 primeiras doses? Eu tomei 2 doses da Pfizer, aí depois eu tomei uma da AstraZeneca, porque eles falaram que reforça mais, não sei o quê, fica... Entendeu? Eu acho que a gente abordou pouco a vacina, né, nessa situação, né? Porque também a gente estava falando mais de Ômicron, né, era o objetivo do papo, né, mas a vacina hoje é fundamental e é importante que as pessoas entendam como é que funciona, porque também muda muito o esquema vacinal, mudou muito nesse período, né? Primeiro eram 2 doses, depois veio a questão da dose do reforço, né? A Janssen, por exemplo, é a dose única, agora se preconiza uma segunda dose da mesma vacina, a Janssen, né? Mas o que está, e o que o senhor Luiz falou, é o seguinte: o que se preconiza hoje para todas as pessoas que se vacinaram, à exceção da Janssen, né, que é a dose única, era a dose única, é que as 2 primeiras doses, dose 1 e dose 2, devem ser da mesma vacina, e a dose de reforço de uma vacina diferente, de uma metodologia diferente. Então, se o senhor Luiz Eduardo tomou as 2 primeiras dose da AstraZeneca, então estava indicada a dose de reforço, a gente não chama de terceira dose, sim dose de reforço, da Pfizer. Foi exatamente o que eu fiz, né? Eu tomei 2 de AstraZeneca e o meu reforço foi a Pfizer. A exceção é a Janssen. A Janssen, que era preconizada uma dose só, hoje se preconiza uma dose de reforço da mesma vacina, Janssen, né? Não havendo ainda a necessidade de tomar uma terceira dose para as pessoas que tomaram Janssen. Então, vamos supor, se o doutor Pedro Gabriel tomou 2 doses, a primeira e a segunda, de Coronavac, a terceira dose deve ser AstraZeneca ou Pfizer, né? E assim vai, né? Alguns países já estão preconizando ou fazendo uma 4ª dose, ou um segundo reforço, né? Israel é um deles. Poucos países, na verdade. Essa questão de um outro reforço,
ou um reforço anual, ainda não está fechada na comunidade científica, né? Essa iniciativa de Israel ainda não encontra base nas informações científicas que a gente tem. Isso preocupa porque, quando a gente fala de iniquidade, né, a gente citar alguns países, principalmente os de maior poderio econômico do primeiro mundo, estão começando a querer fazer mais uma dose, ou doses anuais repetidas, né, a gente vai deixar de dar doses para países onde não tem cobertura vacinal. A África hoje tem em torno de 7, 8% da população com 2 doses de vacina. Uma população de em torno de 1 bilhão de pessoas, nem 10% fizeram o mínimo, né? Isso é desumano, uma população enorme, né? E uma burrice do primeiro mundo, né? Porque se você mantém uma cobertura vacinal alta em determinadas áreas do mundo e baixa em outras, você vai ter uma possibilidade muito maior de desenvolvimento de outras variantes com maior rapidez e maior capacidade de se espalhar se mantiver esse tipo de iniquidade, né? Populações com baixa cobertura vacinal. Mas, enfim. A outra questão é a questão da negação da vacina, né? Onde hoje a gente tem explosão de casos em países do primeiro mundo e alta expressiva de mortalidade, é onde a gente tem mais negacionismo, né? Então, a gente pega os Estados Unidos, por exemplo, que não conseguem ultrapassar de 62%, 63% de cobertura vacinal, não conseguem, né? Há meses que eles não conseguem passar disso, né? Aqueles estados onde existe mais negacionismo é onde hoje está o sistema de saúde está colapsado, as mortes estão explodindo e tudo mais. E aqueles estados onde o negacionismo é menor, isso não está acontecendo. A postura que acontece de algumas pessoas, felizmente uma minoria aqui no Brasil, nos prejudica também, né? Porque a gente vai chegar um momento que a gente não vai conseguir ultrapassar ou chegar à cobertura vacinal que a gente precisa. O debate hoje em relação às crianças mostra bem isso. E mostra a responsabilidade também das pessoas que estão lá em cima, falando bobagem, né? E a gente sabe quem é, o presidente, é o principal deles, quando chega e diz: a minha filha não vai vacinar, né? Porque a vacina faz mal, a gente está testando vacina em criança, né? A gente... aí ele começa a falar dos eventos adversos. Imagina a minha filha com dor no peito ou com falta de ar, o que a gente vai fazer? A Pfizer não se responsabiliza. E, assim, os pais que buscaram a vacina para si, muitos hoje estão com receio de aplicar a vacina nos filhos, justamente por causa desse discurso, que traz insegurança, mesmo para aquelas pessoas que querem vacinar, né? Então, esse prejuízo que a gente está enfrentando em relação a essas campanhas é muito sério. Agora mesmo eu estava lendo uma escola de elite aqui da capital, do Rio de Janeiro, a escola americana. A escola americana disse: criança não vacinada não entra, né? Tem em torno de 1.000 alunos. Os responsáveis, em torno de 170, 160 crianças, fizeram um abaixo-assinado, se mobilizaram contra essa medida. E uma delas, o jornal chamou e disse, ela falou exatamente isso. Eu disse: eu tenho dúvidas em relação à vacina. Como é que eu vou vacinar meu filho se está sendo testado? Mas ela não falava assim com aquele negócio ideológico, vamos dizer assim. Ela falava realmente com uma situação de medo, de receio, né? Porque com a gente é uma coisa, com o filho é outra. E essa é uma questão que a gente está se deparando.
Vacinar criança hoje é fundamental, inclusive no controle da pandemia, porque criança... Hoje, a doença está afetando, está se deslocando em termos de faixa etária para crianças abaixo de... adolescentes e crianças, especialmente abaixo de 12 anos, né? Em muitos casos é grave, né? A síndrome pós-Covid é muito frequente em crianças, né? Criança que evolui bem com Covid, mas mais tarde vai desenvolver uma síndrome inflamatória ou uma miocardite, que não é em função da vacina, e sim em função da doença. Cada vez mais tem sido mais frequente, por isso devemos vacinar crianças, e também como uma medida de controle maior da epidemia. Enfim, é mais ou menos isso em termos de vacina, que a gente deve buscar espalhar, nós como agentes sociais, essa luta pela vacina em crianças também, né? E buscar atenuar esse discurso ou diminuir o impacto desse discurso anti-vacina. Sr. Vitor, uma pergunta rápida. Para Omicron, vai ter vacina para Omicron? Senhor Luiz Eduardo, sempre com perguntas boas. A vacina contra o Omicron é um SARS-CoV-2, é um vírus que provoca Covid, é uma variante do mesmo vírus, né? Então, a vacina é eficaz também contra a Omicron, tá? Agora, quando a gente fala em eficácia da vacina e eficiência da vacina, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. A vacina, as vacinas contra o Covid que a gente tem utilizado, ela não é tão eficaz em evitar casos de doença, tá? E a Omicron, a gente tem visto que tem afetado mais gente vacinadas do que outras variantes, Delta, Gama, enfim. Ela tem atingido. Eu, por exemplo, tenho as 3 doses e fiquei com sinais e sintomas de Covid agora. Agora eu estou. Toda hora eu estou tossindo, um pouco de dor de cabeça e tal. Mas as vacinas, a razão dessas vacinas, e isso é importante que o Luiz Eduardo entenda, e vocês todos, usuários, colegas, é que ela é bastante eficaz no controle de casos graves e na redução do número de óbitos. Então, quando eu falo assim, que 92% dos casos de internações nos Estados Unidos hoje em não vacinados, e aqui no Rio de Janeiro também, embora faltem dados mais concretos em relação a isso, mostra a importância, assim, 8% das pessoas internadas, a maioria delas em enfermarias e não em CTI, são de vacinados. 92% é de não vacinados. No município do Rio de Janeiro, até ontem, dia 10 de janeiro, neste corrente ano 2022, nós não tivemos nenhum óbito, apesar da explosão de casos. Tá? Nós vamos ter óbito por Ômicron, com certeza, principalmente não vacinados, ou com vacinação ainda incompleta. Mas esse dado de ausência de óbitos nos 10 primeiros dias, no município do Rio de Janeiro, e 9 óbitos no estado do Rio de Janeiro como um todo, 9 óbitos que eu não sei quando ocorreram, se foram nesse ano ou se foram dados ainda rescaldo de informação do ano passado. Esse dado é importante para mostrar como a vacina é capaz de evitar casos graves, internações e óbitos. Tá bom, Luiz? Então, nesse sentido, a vacina é importante também para o Ômicron. Lilian, tinha pedido a palavra. Oi, boa noite. Eu não vou me estender muito por causa da hora, mas eu queria que o Dr. Vitor comentasse um pouco sobre esse novo protocolo de isolamento do Ministério da Saúde, né? Teve uma mudança recente no tempo de isolamento e tudo mais.
Ministério da Saúde seguiu o CDC, praticamente, né? O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. A grande motivação disso, né, a meu ver, né, é a diminuição do absenteísmo, né, trabalho, né, e manter a economia funcionando com mais gente possível, não só consumidores, mas gente trabalhando, né, nesse serviço. Para mim, está claro que o objetivo é esse. A forma de transmissão não mudou, o tempo de incubação do vírus se mudou, foi muito pouco, né? O tempo de transmissão de uma pessoa do vírus, de uma pessoa doente, também não deve ter mudado muita coisa, pode ser um pouco mais curto no caso da Ômicron, né? Mas hoje mesmo eu estava lendo um trabalho japonês dizendo que não é nada disso, que é igual ao das outras variantes. Quer dizer, então, muda-se o protocolo, né? Mas não muda o comportamento do vírus e da doença, né? Então, o risco das pessoas ou da sociedade seguir esse protocolo, né, é você cada vez mais colocar pessoas na rua ainda transmitindo a doença. Se nós tivéssemos a possibilidade, principalmente o poder público, né, de testar a maior parte da população, aglomerando menos pessoas da melhor forma possível, né, testando em casa, né, por exemplo, né, a gente poderia liberar as pessoas para o trabalho a partir de um teste negativo com mais rapidez, né? A gente está transferindo praticamente a responsabilidade do Ministério da Saúde, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ao trabalhador, né, de buscar se testar e de se liberar antes, muitas vezes, da hora, né? E de ser alvo de uma pressão também muito maior por parte do patrão ou do poder público. Então, eu acho um erro liberar a pessoa doente, com 7 dias de doença, dentro do período de transmissão ainda do vírus, é um risco muito sem testar, porque as pessoas não vão testar, né, porque não conseguem testar. Se hoje eu for marcar numa farmácia para fazer um antígeno, agora, eu provavelmente só vou conseguir para depois de amanhã, né? E vou encontrar uma farmácia lotada. A mesma coisa no posto de saúde. Pior ainda, né? Então, você está, com essa medida, aumentando a possibilidade de transmissão. O que o Ministério diz? Com 5 dias, se você tiver assintomático e com teste negativo, você pode sair, né? Ora, isso já é um fato bastante raro. Com 5 dias, você praticamente não vai ter gente com teste negativo. Mas também você não vai ter gente conseguindo teste para fazer. E pode correr o risco de ter um falso negativo, né? Com anticorpo, isso acontece com alguma frequência. Com 7 dias, também. Libera, se tiver assintomático, com teste... não havendo necessidade, se não me engano, agora eu posso estar confuso, mas parece que um teste não precisa de teste. Com 10 dias é que não precisa de teste, se tiver assintomático. Então, eu acho que é jogar a responsabilidade do trabalhador, o custo do teste para o trabalhador também, né? Enfim. Para o profissional de saúde, hoje, com tanto absenteísmo, acho que a gente deve testar. 7º dia, testa. Está negativo, volta. Né? Não precisa esperar 10 dias. Essa é a minha opinião pessoal. Porque a gente não pode estar com uma unidade de saúde, um CTI, ou uma emergência com um tamanho absenteísmo. E ficar 10 dias fora é realmente muito tempo se a pessoa pode negativar e pode comprovar que não está mais transmitindo antes. Mas para a população geral, isso é um erro. Obrigado, Victor. Eu queria só dizer que para fazer exame, para ver se está com coronavírus e tal, é bem difícil, fazer rapidamente
eles não estão preparados, ou tem fila muito grande, entendeu? É verdade, Luiz, é verdade. É isso que ele disse, né? Se você for hoje procurar uma farmácia, você não vai conseguir de imediato, e se você for até a unidade de saúde, posto de saúde, vai estar bem cheio. E na farmácia, por mais que você consiga fazer o exame, não é barato não, é 150, 170 reais. Então, assim, para se tirar 150, 170 reais para fazer o exame, não é todo mundo que tem, que pode não é barato, né? A imensa maioria não pode, né, Carlos? Eu acho que essa fala, né, sua aí última, Vila, né, sobre o tempo de distanciamento, de isolamento, desculpa, que a partir da pergunta da Lília é super importante, né, para os serviços dos CAPs, onde tem muitos profissionais sendo afastados por questões de estar testando positivo, e aí recebem os atestados de 5 dias, tendo que retestar para voltar, e às vezes não conseguem fazer o teste para poder retornar, ou retorna porque o atestado da licença acabou. Então, esse é um problema que eu acho que deve estar sendo enfrentado aí por algumas pessoas e alguns serviços. Lá no serviço, o pessoal está até falando, não façam mais testes, não façam mais testes. Porque é muita licença, o pessoal está tirando, sabe, assim, óbvio, legítimo, né, mas é isso, muita gente infectada, aí desfalca a equipe, né, muita sobrecarga, mas é isso, são os cuidados que precisam ser tomados, a gente está aí enfrentando, é isso, a terceira onda, acho que o Vitor falou muito bem ao longo da fala dele, não é exatamente, a gente estava até tendo uma reunião mais cedo e Leandro falou uma coisa que eu concordo, assim, a gente está com aumento no número de casos em alguns lugares de internações, mas a gente não está voltando ao que já foi um dia, né, a gente sabe lidar melhor com a doença hoje em dia, né, mas é isso, ainda é risco, ainda tem questões, novos grupos aí de risco, né, que são os mais jovens, as crianças, por isso que é tão importante também a vacinação para a população dessa faixa etária, né. Queria aproveitar a fala também só para agradecer ao Vitor e também deixar aqui meu depoimento de sentimentos para todos os familiares, amigos e os técnicos que acompanhavam o Alexandre Madureira lá na Casa do Largo. E, enfim, espero que vocês encontrem conforto, né, o mínimo que seja para enfrentarem esse momento aí, que já é difícil, e com a perda de um companheiro, de um militante, é sempre ainda mais dolorido, né? Mas é isso, gente. Obrigada e bom início de ano aí para todos nós. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos. Pedro, quer falar alguma coisa? Não, queria só apenas agradecer ao Vitor, foi excelente, muito esclarecedor. A gente está vivendo um momento diferente agora da pandemia, mas é preciso ter uma atenção redobrada, essa que é a verdade, né? E também, mais uma vez, fazer minha homenagem aqui ao Alexandre Madureira, nosso companheiro, né? De várias rodas aqui. Várias não, de dezenas de rodas aqui, né? E acho muito importante a contribuição do Vitor, viu, Vitor? Queria dizer isso para todos aqui. Você tem sido também muito generoso, sempre participando, nos dando essas orientações para a gente poder enfrentar essa situação e ter posições claras. Por exemplo, um atestado de 5 dias é um atestado que simplesmente deixa a descoberto a possibilidade tanto da saúde do trabalhador que se afasta, quanto dos seus companheiros de trabalho e dos usuários e pacientes, né? E tem havido até uma discussão em alguns países aí de profissionais de saúde continuando no trabalho, mesmo estando não só testando positivados. É uma loucura, né? Porque em primeiro lugar você tem que cuidar da saúde, da vida e tal, né? Mas também é muito importante a gente ressaltar o fato de que o Brasil está com 67 ponto alguma coisa de vacinação.
O município do Rio, como o Vitor Berbara falou, tem 70%, né, Vitor? Mais ou menos, né? Não, o município passou de 80% já. O Estado está com 72% por aí. O Estado com 72%, o Brasil com... O município, eu te digo já, o município está com... Acho que 85%. Está com 81% com 2 doses ou dose única. 81%. Então, município do Rio, 81%, Estado do Rio, 72%. 72%, e o Brasil está com 67, alguma coisa, né? Quer dizer, isso é uma vitória. Eu acho que a gente tem que... Não é, Vitor? Eu acho uma vitória... É uma vitória da nossa resistência, porque a gente tem um governo que é negacionista, é um governo que combateu de todas as formas possíveis o acesso da população à vacina. É uma vitória do SUS, é uma vitória da população brasileira. E é por isso também que a boa parte da população está protegida dos casos mais graves, não é isso? Isso é extremamente importante. Eu acho que está... Exatamente. Essa é como eu disse, né? Pode ser que a Ômicron seja menos agressiva, mas a população está vacinada e ela busca a vacina. A gente só atingiu esse percentual, podia ser melhor, a gente podia estar na frente se tivesse começado lá atrás com a quantidade de vacinas suficiente sendo aplicada mais cedo, né? Mas só foi por causa da pressão social, da pressão da maioria das prefeituras, né? Isso é fundamental, de alguns governos estaduais que foram lá e pressionaram para ter a vacina, né? Do SUS, tudo isso. O SUS soube e está mostrando que, apesar de há meses estar sem um condutor do Plano Nacional, do Programa Nacional de Imunização, há meses que está sem direção, né? Mesmo assim, né, está conseguindo espalhar a vacina por esse país, né? Porque tem funcionário lá fazendo isso, funcionário de carreira, né? Então, a gente hoje poderia estar bem melhor. A gente está com 620 mil mortes, ou 630 quase. Podia ter muito menos do que isso se tivéssemos tomado medidas não só de vacinação, mas de controle da doença, de assistência mais eficazes, né? O Brasil matou gente por causa disso. Eu digo assim, claramente, foi uma política assim, bastante clara em relação a isso, né? Mas a resistência da população, das pessoas que trabalham no SUS, foi fundamental para diminuir esse impacto. É isso. Leandro, então acho que foi uma roda excelente. Leandro, com a palavra, podemos encerrar, então. Mais uma vez agradeço, então, a participação do Dr. Victor, agradeço a todo mundo que compareceu hoje para que a gente pudesse fazer a homenagem ao nosso querido amigo Alexandre Madureira, que vai estar presente aqui conosco. E a gente segue mais um ano, 2022, com as nossas rodas de conversa semanais. E até a próxima terça-feira. Obrigado, pessoal. Tchau, tudo de bom, pessoal. Obrigado. Gente, boa noite. A paz e vitória para todos. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Cuidem. Boa noite, pessoal. Cuidem-se. Boa Ótima noite. semana. Feliz ano.